Vamos falar aqui sobre a Lei 11.901. Você conhece a sua lei da profissão de bombeiro profissional civil, que foi publicada em 2009? Você sabe quais são os artigos que foram vetados e por que foram vetados? E hoje temos diversas situações que poderiam ter sido resolvidas com esses artigos que foram vetados. Então, aqui nós vamos falar sobre a sua profissão. Nós vamos falar sobre a lei que regulamenta a profissão de bombeiro civil. Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo e vamos fazer vários comentários sobre os temas que nós vamos enfocar aqui nesse vídeo. Vamos começar então? Bom, o que é importante nós sabermos é que a Lei 11.901, ela demorou muito para ser aprovada. Ela foi publicada como projeto de lei em 1991. E ela demorou praticamente 18 anos para ser aprovada. Nesse período, até 2009, diversas transformações a profissão de bombeiro civil sofreu. Desde o seu início, como brigadista, depois passou a ser bombeiro industrial, bombeiro comercial, bombeiro de segurança do trabalho. Nós tivemos uma etapa em que o bombeiro civil era um vigilante bombeiro, vigilante brigadista, e esse vigilante assumia a dupla função de realizar a segurança patrimonial e a segurança contra incêndio, a prevenção e combate a incêndio naquela edificação. Principalmente nos bancos. Então, a segurança privada também é um pilar do início da profissão de bombeiro civil. Então, o bombeiro civil também veio oriundo desse vigilante brigadista, que era treinado nas academias de segurança patrimonial, e quando realizava um curso de brigadista ou de bombeiro vigilante, eles iam para o CEIB, que era o Centro de Ensino e Adestramento lá do Corpo de Bombeiro, naquela época. Ali pela final da década de 70, ali no ano de 1976, 75, ali, até início ali de 80, né? 81, 82. Então, essa é uma das raízes da criação da profissão de bombeiro civil, que depois desmembra da segurança patrimonial e se torna bombeiro. Então, ou você é segurança ou você é bombeiro. E a outra raiz, da onde surgiu o bombeiro, foram das brigadas de incêndio, que vieram aí com as multinacionais na década de 70, e depois se fortaleceu ali na década de 80. E eles trouxeram essa cultura de brigada de incêndio nas empresas. Esse brigadista de incêndio era um profissional que exercia ali a atividade de manutenção dos equipamentos dentro da empresa, até porque aqui no Brasil não existiam empresas de reciclagem, de recarga de manutenção de extintores. Os extintores eram comprados e depois eram feita a sua manutenção dentro da própria empresa. Aqui, assistindo esse vídeo, devem existir muito dos bombeiros civis que realizaram manutenção dos extintores de espuma química, antigo extintor de espuma química, dos extintores de pó químico seco, de água. Somente os extintores de CO2 que eram encaminhados para alguns locais que faziam a sua recarga, né? Tinham lá os seus equipamentos para poder pressurizar o CO2. Mas os demais extintores eram pressurizados
baixa pressão na própria indústria. Então, isso é um relato histórico. Mas vamos falar aqui, então, sobre a Lei 11.901, a lei que interessa, a lei que é da profissão de bombeiro, e vocês têm que conhecer. Outra coisa importante, comentem cada item que eu vou explanar aqui, nós vamos explorar cada conteúdo, cada detalhe, porém vocês têm que fazer seus comentários daquilo que vocês virem aqui no vídeo, e quem é daquela vanguarda lá, antigos, né, e que realmente fizeram manutenção de extintores, comente aqui, eu quero seu comentário aqui, antigão, ô veterano, comente aqui no nosso comentário, fale como era as atividades de bombeiro na década de 90 para trás, tá certo? Porque a partir de 94, 95, começaram a surgir as empresas de manutenção de extintores, o Inmetro passou a regulamentar a recarga e manutenção, e até fabricação, com seu regulamento técnico, e aí as empresas surgiram aqui no Brasil, em grande escala, incluindo que elas começaram a criar também, junto com essas manutenções de extintores, os campos de treinamentos. Nós colocamos bastante vídeo aqui no nosso canal dos campos de treinamento na década de 80 e 90. Dá uma olhadinha aí nos vídeos, tá certo? Compartilhe e dê um like. Vamos lá, então. Vamos começar aqui pelos vetos. Nós vamos começar lá do final. Vamos verificar o que os vetos trouxeram de relevância para a profissão, ou se os vetos eram corretos ou não. Vamos debater aqui. E também vamos verificar se esses vetos tiveram participação nessas divergências que existem hoje entre bombeiro civil e bombeiro militar. Sempre lembrando que o bombeiro militar também foi um dos criadores do bombeiro civil, porque geralmente todos os bombeiros civis da década de 80, 90, recebiam treinamentos de bombeiros militares, ou faziam diretamente nos escolas lá, do Centro de Treinamento de Bombeiro, do CIAD, ou, antigo CIAD, né? Hoje é a Escola Superior de Formação de Bombeiros. Ou eles eram contratados para realizar o treinamento. Hoje em dia, são poucos militares que trabalham na área de treinamento ou que têm empresa de bombeiro civil, mas na década de 80, 90, você tinha aí muitos militares nas escolas de formação de bombeiro. Só para deixar claro aqui, hoje, por lei, é permitido que o militar da ativa aqui no estado de São Paulo realize atividade extracorporação com os seus conhecimentos técnicos. Então, ele pode ser instrutor credenciado mesmo estando na ativa. Ele pode exercer a atividade de professor e instrutor, porque é constitucional aqui no estado de São Paulo que ele exerça a profissão de professor, instrutor. Então, ele não pode ter na ativa o nome da empresa no nome dele, então ele não pode ser proprietário de empresa, dependendo lá, tem uma condição que ainda, como cotista, ele pode ser. Então, não é proibido o militar exercer atividade extracorporação, tá certo? Então, às vezes a pessoa acha, o militar não pode exercer. Ele pode exercer qualquer atividade lícita dentro do Estado e que não denigra a imagem dele como bombeiro militar ali do Estado, certo? Então, ele pode ser professor, pode ser comerciante, pode ser garçom, pode ser até segurança patrimonial, desde que ele tenha formação em segurança patrimonial e não use equipamento ou arma da Polícia Militar. Então, é um avanço que houve, e muitas vezes a pessoa acha que o militar está em uma situação ilegal ou irregular. Ele não está mais. O nosso regulamento aqui do Estado de São Paulo prevê, e também tem legislações que prevê que ele pode exercer atividade de extracorporações, desde que seja atividades lícitas, tá certo? Ele pode ter 2 jornadas de trabalho, como qualquer outro profissional. O bombeiro civil tem 2 jornadas de trabalho, trabalha numa empresa 12 horas na outra. Isso é permitido por lei. Bom, mas vamos lá falar sobre as nossas a vetação, né? Os vetos, né, da lei. Vamos lá falar sobre esses vetos. Então, vamos lá. Vamos aqui, né? Sempre iniciar aqui. Então, é muito importante a gente lembrar que esses vetos foram feitos pelo
então presidente da República da época que publicou a lei. Então, os vetos são responsabilidade do próprio presidente que sancionou a lei, foi ele que vetou, tá certo? É lógico que ele ouviu diversos departamentos, mas vamos lá, quem vetou foi o presidente da República que sancionou a própria lei, o Lula, né? Então, ele mandou lá, comunica a Vossa Excelência, né, nos termos do artigo 1º, que ele tem essa competência constitucional, decidir vetar parcialmente por inconstitucionalidade. Então, ele já alega que havia indícios ou havia ali inconstitucionalidade em alguns artigos, e ele vetou. Então, o projeto de lei é o 2084, de 1991. Foi esse projeto de lei 2084 que deu origem à lei, né, que foi sancionada, a lei 11.901. Então, está aqui. E aí, que dispõe sobre a profissão de bombeiro civil e dá providências, ok? Então, ele ouviu lá os Ministérios da Justiça, do Planejamento, Orçamento e Gestão, Trabalho, ele ouviu a Advocacia Geral, que né, manifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos. Cada ministério vetou aquilo que ele achava inconstitucional, mas quem sancionou foi o Lula, ele aceitou esses vetos, tem que ficar bem claro, né? Então, vamos lá. No artigo 2, né, então vamos lá. Inciso 1º do artigo 2. Lá dizia que era privativo do bombeiro civil, habilitado nos termos dessa lei, o exercício de cargo público, que tenha por atribuição atividade remunerada de bombeiro civil. Então, somente o bombeiro civil poderia atuar em cargo público como bombeiro, ou nas atividades de bombeiro. Bom, isso aqui nos leva a refletir sobre o que acontece no Distrito Federal. Nós devemos entender que o Distrito Federal, ele é Marte, é Lua, em relação à legislação. Por que isso? Porque é uma área territorial que está fora da competência legislativa do Congresso Nacional. Então, entendam isso, aprendam isso. Ele tem leis próprias, certo? Então, ele não cumpre lei federal. Então, é uma guerra lá entre competência. Mas o Distrito Federal não cumpre lei federal. E esse artigo foi vetado e deu possibilidade ao Distrito Federal de criar lá os brigadistas particulares. Então, dentro dos prédios públicos, não tem bombeiro civil lá. Porque o cargo foi criado como brigadista particular, tá certo? Ou brigadista profissional, mas, se eu não me engano, é brigadista particular. Mas, se alguém for de Brasília, pode fazer um comentário aqui. E isso possibilitou essas contratações no prédio público. Então, lá não tem bombeiro. Até por conta disso, foi tirado isso, não é prerrogativa só do bombeiro civil. Então, o ente federativo, né, o Estado, os órgãos públicos podem contratar pessoas, treinar, capacitar e colocar como profissional da área de segurança contra incêndio, lá como brigadista. A gente entende que isso é possível por conta disso. Bom, razões do veto. Aí ele explica aqui, né, que o artigo 1º viola, né, que dispõe, né, que são de iniciativa privativa do presidente da República, as leis dispõem sobre servidores. Então, o próprio presidente é que faz a lei sobre servidores. Então, ele próprio falou assim, não, quem faz lei sobre servidores somos nós, quem faz lei sobre servidores é o Estado. Então, ele que cria a carreira do servidor. Então, por isso que esse artigo foi retirado com base nisso, né? Então, não é mais prerrogativa dentro dos órgãos públicos. Então, esse é um artigo que saiu, poderia trazer benefício para o bombeiro, porém, foi visto aí vícios de inconstitucionalidade, devido que é competência do governo federal e dos governos estaduais e municipais criarem as suas carreiras de servidores públicos. Isso é constitucional. Bom, o Ministério da Justiça e Planejamento, né, manifestou sobre o veto, os seguintes, né, vetos do dispositivo do
artigo 3º e 7º. Então, vamos ver o que tinha no artigo 3º. O exercício da profissão de bombeiro civil depende de prévio registro no órgão competente do Poder Executivo. O registro que se refere ao caput deste artigo será efetuado a requerimento do interessado, instruído com documentos comprobatórios dos seguintes requisitos. Instrução correspondente à 4ª série fundamental. Olha o que tinha lá na lei. A lei é de 91, eles pediam 4ª série do ensino fundamental. Então, vendo aqui o que está no veto, aquele bombeiro básico lá, que fala, depois nós vamos falar sobre isso na lei, o bombeiro básico, o bombeiro combatente, com nível básico, ele tinha que ter só a 4ª série fundamental. Tá certo? Pelo conceito que nós temos aqui do legislador da época. Aprovação de exame de saúde mental e física, aprovação em curso de formação de bombeiro civil, e os requisitos enumerados deste artigo não serão exigidos dos bombeiros civis admitidos até a promulgação da lei. Ou seja, aqui ele falava que quem está trabalhando como bombeiro civil ou na função parecida com a de bombeiro civil não precisaria atender esses requisitos. E na carteira profissional do bombeiro civil serão anotados seu salário mensal, atribuições profissionais e tal. E aí, no artigo 7º, esse é o artigo 3º, que foi vetado. No artigo 7º, que foi vetado também, compete ao órgão, cabe ao órgão competente do Poder Executivo autorizar o funcionamento de empresas especializadas em prevenção e combate a incêndio, cursos de formação de bombeiro civil, fiscalizar as empresas do curso de formação e aplicar as penalidades, aprovar o uniforme do bombeiro civil e fixar o currículo dos cursos de formação de bombeiro civil e técnicos de ensino médio e prevenção e combate a incêndio, certo? Então, caberia a isso. Bom, aqui a gente já sabe que isso não poderia ser feito, porque curso técnico é o MEC, então aqui ia ferir ali a competência do MEC. Mas vamos ver a justificativa. Bom, ainda aqui, parágrafo único. As empresas cursos e cursos em funcionamento poderão adaptar suas atividades aos preceitos da lei em 180 dias. Então, em 6 meses, quem já estava formando bombeiro civil teriam que se adaptar a esses requisitos. Por que ele vetou? Vamos ver lá. O artigo 3º do projeto de lei em questão estabelece que o exercício da profissão civil depende de prévio registro a um órgão competente do Poder Executivo, impondo à administração pública ônus de criar e manter registro profissional cuja necessidade e funcionalidade não restam demonstradas. Aqui, o decreto deveria estabelecer a criação do conselho, né? Então, vamos supor, o presidente da República atendeu o veto do Ministério do Trabalho, mas a gente também traz uma questão aqui para o debate, que é muito importante, do seguinte: nessa época já existia o registro profissional do técnico de segurança do trabalho no Ministério do Trabalho. Por que não aceitaram isso? E colocaram que o bombeiro civil deveria fazer um registro profissional no Ministério do Trabalho, como são os técnicos de segurança do trabalho. Então, a gente vê que o veto, essa questão de ônus, isso realmente é irrelevante, injustificável, não era para ter sido vetado com essa justificativa. Com essa justificativa, não, certo? Então, veja. Ou então, criasse aqui, ao invés de vetar, ele mandava de volta para o Congresso e pedia para se fosse inserido um parágrafo, um artigo, dizendo que o bombeiro civil poderia criar o seu conselho, teria resolvido todos os problemas. Mas, de qualquer forma, eu entendo que essa justificativa não é plausível. Realmente foi uma justificativa aí, sabe, elaborada por questões políticas ou outra coisa, mas não com essa justificativa que iria onerar. Por que não iria onerar? Porque você abriria um campo lá onde tem o registro profissional no Ministério do Trabalho, para o bombeiro civil, tem um técnico de segurança, outras profissões são registradas no Ministério do Trabalho, e teria mais uma, porque a plataforma já estava feita. Então, realmente, o que nós entendemos que foi aí uma falta de conhecimento, né, do próprio presidente em relação a isso, e não houve ali uma pressão para que isso acontecesse. De qualquer forma,
o decreto também resolveria essas questões dos vetos, né? O decreto regulamentando a profissão, que não foi feito até hoje. Então, são aí, desde 2009, nós já temos praticamente aí 16 anos dessa lei, né? E não foi feito nenhum decreto regulamentando a profissão. E o artigo 7º, né? A gente vê aqui, o texto não apenas incorre nos mesmos problemas, mas também afronta a independência dos poderes, ao definir competência ao órgão do Poder Executivo, colidindo com o artigo 84 da Constituição. Bom, aqui a gente faz uma pausa e nós vamos ver o que é esse artigo aqui, 84, rapidamente, para a gente saber o que é isso, né? Então, vamos lá, então. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma pesquisa rápida. Toda vez que você tem alguma coisa nova num curso online ou numa live, você rapidamente faz essa pesquisa, né? Então, o artigo 84 está lá. Compete privativamente ao presidente da República nomear ministro e tal, e o inciso 4, dispor mediante decreto sobre redação pela emenda constitucional, tal, organizar funcionamento administrativo, extinção de função, manter, aí ele vai falando aí sobre várias funções, né? E o artigo 4 é dispor mediante decreto sobre redação dada pela Constituição no artigo 32, da emenda constitucional 32. O que é isso, né? Vamos ver aqui o que é a emenda constitucional 32. Então, também a gente tem que fazer uma pesquisa e até descobrir isso. Descobre na hora. Alterou diversos dispositivos da Constituição, principalmente relacionados à competência do Congresso Nacional e transição de medidas particulares. Bom, então, ele colocou várias regras aqui, né, que a emenda fala, né, sobre prazos, fala sobre instrumentos, e aí ele manteve, fundamentado nesse artigo aí. Bom, de qualquer forma, a gente já percebeu que não era uma justificativa, e sim algo que encontraram ali como para emendar algo ou justificar, porém não serviu como justificativa, porque se nós já tínhamos lá o registro profissional dentro do Ministério do Trabalho para o técnico e demais profissões que exigem registro profissional no Ministério do Trabalho, tem outras profissões além do técnico, segurança do trabalho, nós poderíamos ter tido a sensibilidade de incluir mais essa, e aí o Bombeiro Civil estaria regulamentado pelo Ministério do Trabalho, como é regulamentado o técnico de segurança, inclusive a sua exigência nas empresas, né, que o técnico de segurança, ele tem lá a NR4, que fala sobre a quantidade, né, por risco e número de pessoas, de técnico de segurança que tem que ter nas empresas, então já está regulamentado ali a exigência. Bom, de qualquer forma, a gente percebeu que os vetos trouxeram muito mais prejuízos, né, para que a profissão se desenvolvesse do que benefícios. Mas é claro, eu faço essa ressalva. É fundamental que a profissão tivesse sido regulamentada e sancionada essa lei, mesmo com esses vetos. Aí os vetos agora, cabe à categoria politicamente se mobilizar para conseguir que essas divergências que existem na sua capacitação, no seu credenciamento, na sua acreditação ou no seu registro, sejam resolvidos por inserção de artigos na lei. Mas vamos lá, o artigo 8º falava sobre multa, né? E aí, a multa era 1.000 o FIR, né? E aí foi vetado, né? Então, ali o artigo 8º falava o inciso 2 do artigo já falava qual era a multa que tinha que ser aplicada, se não cumprisse o que estava na lei. E aí ele colocou aqui que a unidade fiscal em decorrência do artigo 3º, 29 da lei, de julho, tá, em propriedade, inviabiliza a penalidade pecuniária, por conseguinte, o sistema coercitivo do texto proposto. Então, quer dizer, a pena não seria cobrada porque tinha uma lei lá sobre a unidade fiscal de referência, o FIR,
que impossibilitava a aplicação. Então, ele vetou a multa, se não tem multa, ninguém, né, faz. Será que ele estava a favor do bombeiro, do empresário? Não sei. Fica aqui uma pergunta, o que você acha? Por que ele vetou a multa? Pô, não tem multa. Ah, tá, se não tem multa, como é que isso vai ser resolvido? Então, assim, ele poderia resolver isso com decreto, regulamentando e colocando como seria a fiscalização e a aplicação de multa, cabia a ele fazer isso, né? Também não foi feito. O Ministério da Justiça do Planejamento e Orçamento de Gestão ainda manifestou-se no artigo 10. Então, o artigo 10 estava lá, previsto lá na Lei 11.901, o artigo 10, o Poder Executivo regulamentará dentro de 90 dias a lei. Então, tinha um artigo lá, o artigo 10, que depois nós vamos estudar a lei, vamos ver, esses vetos estão lá, estão escritos assim, artigo 7º vetado, artigo 8 vetado, artigo 10 vetado, eram esses artigos que estão aqui na mensagem do presidente, do veto. E aí, ele vetou que o executivo, que é o presidente da República, né, estava na lei que ele teria que regulamentar em 90 dias. Ele vetou isso, então ele não queria prazo para regulamentar. Aqui ele tirou a corda do pescoço, ou seja, eu não vou tirar isso para eu não ter responsabilidade sobre esse decreto de regulamentação. Talvez tenha pensado nisso. Mas aí ele deu aqui a razão dele. O dispositivo, ao pretender estabelecer prazo do Poder Executivo para a regulamentação da proposta legislativa, intela a lei, né, 11.901, afigura-se inconstitucional por afrontar o princípio da independência e harmonia entre os poderes da República. Então, o legislativo estava impondo, né, e ferindo a independência do Poder Executivo, impondo a ele que ele tinha que, obrigatoriamente, fazer a função dele. E isso não podia estar na lei. E não tem vindo mais em leis essas questões de decreto. Porque se você coloca que o Poder Executivo, seja municipal, estadual ou federal, tem prazo para regulamentar uma lei, isso cria um atrito entre os poderes, porque um está querendo mandar no outro, e aí o Poder Executivo pode ingressar com uma ação de inconstitucionalidade, e ela vai ganhar, que a lei não tem que impor a ele a obrigação de decreto, é função dele fazer o decreto quando ele bem entender, tá certo? Bom, a justificativa, toda lei tem que ser regulamentada, é claro, né, mas ele vetou o prazo, aí já se passaram, como nós falamos, mais de 16 anos, mas ele sabe que ele tinha obrigação de regulamentar, porque toda lei de profissão que não tem regulamentação, ela não é cumprida e nem é executada à risca, e a lei fica, como nós denominamos, de lei branca, sem aplicação. Ela fica aí jogada no ordenamento jurídico brasileiro, mas ela não tem aplicabilidade, porque ela não tem um decreto que regulamenta para fiscalização, imposição de penalidade, e também os requisitos para aquela profissão ficam muito superficiais, como está na lei. Então, senhor presidente, as razões que me levaram a vetar o dispositivo acima mencionado do projeto, né, o quais, ora, submeto a sua apreciação dos membros do Congresso Nacional. Ele foi e aprovou esse texto. Bom, seguramente a lei estava aprovada e todos esses vetos poderiam ser quebrados, né, pelo Congresso Nacional. Bastava, a lei voltou para lá para ser publicada, e aí ela publicava a lei e o Congresso trabalhava para revogar os vetos do presidente. Mas não houve nenhuma manifestação, mobilização da categoria, não houve interesse também legislativo em revogar os vetos. E aí ficou esses vetos até hoje. Bom, então até aqui eu peço a vocês que façam comentários, né, sobre o que nós falamos aqui. A gente pede para que vocês comentem sobre esses vetos, façam uma pesquisa sobre os vetos da lei, façam bastante comentário aqui, dê sugestões de como poderíamos contribuir para que o legislativo iniciasse
um processo de alteração da lei, incluindo alguns artigos importantes, como incluir está autorizada a criação do conselho de classe. É só escrever isso lá, um artigo simples, um simples, em algum dos artigos também, um parágrafo, certo? Está autorizada a criação do conselho de classe. Pronto. Isso já era suficiente para que o decreto regulamentando a lei viabilizasse a criação do conselho de classe. Eu não sei se o decreto presidencial pode criar o conselho de classe, porque não está na lei, o decreto tem que regulamentar a lei, então ele não pode criar outras situações. Não sei se ele tem competência para criar esses requisitos, mas o ideal é que estivesse na lei isso. E lá, se você cria esse artigo, você já resolve grande parte dos problemas que nós temos hoje, porque o conselho de classe vai criar os regulamentos da profissão, as competências, né, da profissão, e provavelmente ele também poderia criar ali o mínimo da formação do bombeiro com alguma resolução. Outra coisa importante é elevar o bombeiro civil ao nível técnico, porque aí sim o MEC vai regulamentar o bombeiro civil. Isso é um debate, né, que eu quero aqui nos comentários, porque a lei foi feita para profissões. Profissões, elas não são regulamentadas pelo MEC quando elas estão no nível de profissões básicas, fundamentais, de curso livre. Elas são criadas para criar a mão de obra e dar oportunidade para as outras pessoas. No meu conhecimento e no meu, assim, na minha formação, toda a minha experiência, eu entendo que bombeiro civil básico, fundamental, ele tem que ter o ensino do primeiro grau, certo? Hoje que é o Fundamental 2, e pode até se exigir o segundo grau, mas eu entendo que não deveria. Por que não deveria? Porque o segundo grau está sendo exigido no líder de bombeiro, onde ele tem que fazer um curso técnico em prevenção e combate a incêndio, sim, que é reconhecido pelo MEC. Então, ali, para ser líder, ele teria que ter o ensino, o segundo grau. E fazer o técnico em prevenção e combate a incêndio. Então, você está criando ali uma categoria na profissão. Porque se o bombeiro civil for curso técnico, por que ele tem que fazer o técnico em prevenção e combate a incêndio? Então, o curso de bombeiro civil, dificilmente eu entendo que será um curso técnico reconhecido pelo MEC, porque ele já reconheceu o técnico de prevenção e combate a incêndio que exerce a função de bombeiro. Ele não precisa fazer curso de bombeiro civil para exercer essa função. Ele pega o diploma de técnico, ele credencia no corpo de bombeiro como bombeiro civil. E o corpo de bombeiro de todo o estado tem que credenciar ele como bombeiro civil, independente se ele fez curso numa empresa credenciada ou não. Esse é o entendimento da lei. Ele é um bombeiro civil. Na verdade, ele tem uma formação de 1.200 horas. O bombeiro civil tem exigido 210. Ele estuda 5 vezes mais, 6 vezes mais do que um bombeiro civil. E a formação dele é reconhecida pelo MEC. Ele tem, sim, a condição de exercer a função de bombeiro civil e de líder. Ele pode ser contratado como bombeiro civil ou líder. Também é uma das questões que estão aí. O curso de técnico de prevenção e combate a incêndio já está no Brasil, está reconhecido pelo MEC, já está funcionando. Nós fizemos o primeiro curso e formamos mais de 100 técnicos de prevenção e combate a incêndio. Inclusive, eu sou técnico em prevenção e combate a incêndio, tá certo? Então, deixe seus comentários aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o exercício profissional, que esbarra nisso, que eu entendo que o bombeiro profissional civil, o bombeiro combatente, ele tem que ter ensino fundamental e tem que abrir oportunidade. Sabe por que eu falo isso? Porque a maioria dos bombeiros que eu conheço, que eu formei, que eu desde 94 tenho contato e formo bombeiros civis, eles vieram lá de baixo, com ensino fundamental, outros sem nenhum ensino, eles tinham o 4º ano primário, eles progrediram na vida. Então, o bombeiro civil é um projeto de fator social, que inclusivo, que, entendeu? Traz aquelas pessoas sem oportunidade da nossa periferia, do Brasil inteiro, para o mercado de trabalho. Então, eu defendo que o bombeiro civil combatente, não são vocês,
mas eu defendo porque eu vi e sofri na pele o quanto o Brasil é continental e quantas diferenças sociais e econômicas existem. Se nós colocarmos que tem que ter segundo grau, nós vamos excluir muitos profissionais excelentes que têm potenciais e não vão conseguir se manter ou estar no mercado de trabalho e vão acabar com o sonho dele. Veja, se o bombeiro quer ser, se ele quer ser bombeiro com nível médio, ele tem duas opções. Ele pode ingressar no bombeiro militar com nível médio e ele pode ingressar no curso técnico de prevenção e combate a incêndio. Então, ele já tem oportunidades na vida diferente desse profissional que tinha um sonho de ser bombeiro e por uma falta de oportunidades na vida, de conhecimento, de estrutura familiar ou economia, não consegue ser bombeiro civil mais porque nós estamos sendo egoístas. E aí eu vejo muitos bombeiros que eu abracei, que não tinham o ensino médio, e eu contratei, exigi dele que fizesse o ensino médio, o curso técnico, eles o fizeram, e hoje eles estão aí, dono de empresas, instrutores, formam bombeiros civis, outros foram para outras profissões de graduação, mas começaram ali, na oportunidade que eu dei a ele de iniciar na atividade sem o ensino médio. E eu entendo, naquela época eu não entendia isso, mas ajudava essas pessoas que tinham potenciais. Mas hoje eu entendo que o bombeiro civil é um fator social. Deixa aqui no comentário se você também concorda comigo, ou se você discorda. Nós estamos aqui num debate democrático, nós queremos saber a sua opinião. Deixa aqui no comentário, tá certo? No próximo vídeo, não perca, nós vamos falar sobre essa questão do exercício profissional no Brasil. Existem profissões sem leis? As profissões podem existir sem leis? Todas as profissões têm lei, igual a 11.901 do bombeiro? Acompanhe o próximo vídeo. É uma série de vídeos sobre profissão bombeiro, tá certo? Eu sou o Tenente Castro e estou aqui aguardando o seu comentário. Se inscreva no nosso canal. Veja o próximo vídeo, hein? Eu aguardo você no próximo vídeo.